Jovem de apenas 28 anos morre após colidir motocicleta contra a traseira de uma carreta. Gustavo Santos de Aragão trafegava sentido IPU na Rio Claro na madrugada de domingo. Mulher que morreu atropelada na rodovia é identificada. O corpo foi sepultado no sábado. Carol Gomes é denunciada pelo Ministério Público, que investiga suposta injúria racial e abuso de autoridade contra um vigilante que atuava na UPA do Cervezão. Carol Gomes alega que foi alvo de acusação absurda e já desmascarada. Analfabetismo registra queda no Brasil, segundo o IBGE. Rio Claro tem quase 4.500 casos de dengue neste ano. E tem inscrições abertas para a economia solidária. Também vamos falar das festividades do aniversário de Rio Claro. A cidade completa 198 anos e tem muita programação. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Um jovem de apenas 28 anos morreu após colidir a moto que conduzia contra a traseira de uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 3h15 da madrugada de domingo. O motociclista, identificado como Gustavo Santos de Aragão, trafegava no sentido IPU na Rio Claro quando ocorreu a colisão. O rapaz não resistiu e morreu na hora. Segundo a concessionária que administra o trecho, após os fatos, o motociclista foi localizado pelo acostamento e o veículo atingido evadiu-se do local. As causas devem ser apuradas. O corpo do rapaz será sepultado na quarta-feira na cidade de Limeira. E foi sepultado no sábado o corpo da mulher que morreu atropelada na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. O corpo foi levado ao IML e depois identificado como sendo de Edneia Carneiro de Souza, de 50 anos. A vítima acabou morrendo ao tentar fazer a travessia da rodovia e acabou sendo atingida por um veículo de passeio. Na data, o condutor disse que não teve tempo hábil para frear ou desviar. O motorista do veículo não se feriu. E o indivíduo foi preso por policiais militares por porte ilegal de arma de fogo. As equipes foram acionadas via 190 para averiguação de disparos de arma de fogo no bairro Mãe Preta. Inclusive, populares haviam registrado o ocorrido por meio de vídeos que foram apresentados aos policiais. Em seguida, o acusado foi localizado e abordado. Questionado, não informou ao certo o motivo do disparo. A arma com numeração raspada foi apreendida juntamente com algumas munições. O indivíduo já tinha passagem por receptação e foi conduzido ao plantão policial, ficando aí à disposição da Justiça. Mudando agora de assunto e falando do setor de política, o Ministério Público fez uma denúncia contra a ex-vereadora Carol Gomes por suposta injúria racial e abuso de autoridade contra um ex-vigilante que, na época, atuava na UPA do Cervezão. Segundo a denúncia, o fato ocorreu no dia 6 de setembro do ano passado, por volta de 8h30 da noite, quando Carol Gomes ainda era vereadora. De acordo com o documento apresentado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, naquela data, Carol teria ido até a unidade para visitar a avó que estava internada no local. Quando o vigilante terceirizado informou que o horário de visitas já havia se encerrado, ela teria alegado que faria uma fiscalização na condição de agente pública. Ainda de acordo com o documento do MP, neste momento ela teria se alterado e praticado injúria racial contra o vigilante. Depois de algumas semanas, ele foi demitido pela empresa terceirizada contratada pela Fundação Municipal de Saúde. Nós entramos em contato com a Carol Gomes, que agora atua como secretária de Desenvolvimento Social de Rio Claro, que em nota disse ter sido alvo de uma acusação absurda e já desmascarada. Apesar do inquérito policial apontar a falta de evidência, segundo ela, foi surpreendida por uma denúncia, mas se defenderá e com dignidade e plena confiança na Justiça. Então, essa foi a nota enviada pela Carol Gomes. Nós questionamos também a Prefeitura, que também se posicionou por meio de nota, afirmou que está acompanhando o caso com total interesse no esclarecimento dos fatos para que sejam tomadas as providências. A Prefeitura de Rio Claro salientou que não compactua com discriminação
e abusos de qualquer tipo. Esse caso segue sendo investigado pela Justiça e nós vamos continuar acompanhando. E o analfabetismo caiu mais uma vez no Brasil e chegou a pouco mais de 5% da população em 2024. A informação foi divulgada pelo IBGE. Os dados mostram que várias metas do Plano Nacional de Educação ainda não foram cumpridas e, mesmo assim, existem avanços no panorama educacional do país. Emily dos Santos estuda enfermagem numa escola de ensino médio no Rio de Janeiro. E ela sabe do poder transformador da educação. Aqui eu conheci oportunidades, consegui chegar a lugares que talvez eu não chegaria se eu não tivesse a ajuda dessas pessoas. Janine Rodrigues, colega de escola de Emily, leva mais de 2 horas no seu trajeto diário, mas também segue firme. Para mim, o maior desafio é o trajeto, mas isso me deixou mais forte. As duas têm 17 anos e estão dentro de uma das faixas etárias mais desafiadoras do sistema de educação. Isso porque, com o passar dos anos, muitos vão abandonando a escola por conta de motivos como a necessidade de trabalhar e a gravidez não planejada. Mas os dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira revelam que a situação está um pouco melhor. Em 2016, pouco mais de 27% das pessoas tinham completado o ensino médio. O índice foi subindo até passar a casa dos 31% em 2024, nível mais alto da história. As pessoas com ensino superior completo também chegaram ao patamar recorde. Em 2016, eram cerca de 15% da população. No ano passado, passavam dos 20%. O estudo ainda mostra outros indicadores que estão melhores. A média de anos de estudo, por exemplo, vem crescendo. Em 2016, as pessoas estudavam pouco mais de 9 anos. Em 2024, a média já passava de 10 anos. O analfabetismo também caiu ao menor patamar da história e chegou a 5,3% da população. O panorama que o IBGE revela é de um país com mais pessoas estudando e indo mais longe em suas trajetórias. Mas um motivo de preocupação ainda é a qualidade do ensino. O professor Tiago lembra que muitas escolas ainda funcionam de forma precária e que precisam de mais financiamento público. Ele também fala da importância de investimento na carreira docente. Você tem diversos governos estaduais, por exemplo, que não fazem concurso público. A gente tem estados no Brasil, 80% do corpo docente é composto por profissionais terceirizados, contratados, sem vínculo efetivo, né? Embora enfrentem desafios, os estudantes não querem saber de parar. Da minha família, exatamente, eu vou ser a primeira a ingressar no ensino superior. Rio Claro recebe até amanhã inscrições de empreendedoras para a economia solidária. A gente traz todas as informações para você depois do intervalo. E também vamos falar das festividades do aniversário de Rio Claro. A cidade completa 198 anos e tem muita programação.
Estamos de volta e agora com um alerta do setor de saúde. Mesmo com o tempo seco, as medidas preventivas à dengue devem ser mantidas. Os casos não pararam de aumentar, viu? Rio Claro tem neste ano 4.376 casos de dengue, conforme o boletim divulgado na sexta-feira pela Vigilância Epidemiológica. Somente na última semana foram 143 novos casos da doença. O município registrou 8 óbitos por dengue neste ano. Os bairros com maior incidência de dengue são Vila Alemã, com 228 casos, seguido de Jardim Floridiana, com 193, depois Cervezão, com 177, o Centro, com 167 e Vila Nova, com 135 casos da doença. A Fundação Municipal de Saúde reforça que os cuidados preventivos devem ser mantidos, mesmo nesta época de tempo mais seco, já que qualquer quantidade de água é suficiente para a reprodução do Aedes aegypti. A população deve colaborar, deixando também aí as residências e ambientes de trabalho organizados, sem nenhum recipiente que possa acumular água. Esta medida simples faz a diferença para evitar novos casos da doença. Então fica aí o alerta para todo mundo. Terça-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Rio Claro, mínima de 13, máxima de 24 graus. Em Analândia, mínima também de 13, máxima de 23. Em Tirapina, mantém-se a mesma oscilação. Mínima de 13, máxima de 23 graus. O frio chegou de vez e ainda teremos outros episódios. E por isso é importante também a nossa proteção em relação a síndromes gripais, que podem ser o resfriado comum, a influenza, a gripe e também Covid-19, que ainda circula entre nós. Então é importante, quem fez a vacinação está de parabéns, porque a vacina não adianta fazer agora. Ou melhor, sempre precisamos fazer a vacina, mas não para proteger neste momento, porque há um certo tempo entre receber a vacina e o organismo produzir os anticorpos necessários. Então agora precisamos tomar muito cuidado. Roupas adequadas, é importante estar aquecido, mas também não exagerar. E às vezes, como nós temos tido variação da temperatura ao longo do dia, tomar cuidado de não superaquecer também, principalmente considerando crianças e pessoas idosas. É importante a prevenção da gripe, do resfriado, da Covid, das síndromes respiratórias, porque muitas vezes há complicações, como infecções bacterianas de ouvido ou pneumonia, infecções de garganta. E se for uma pessoa idosa, muitas vezes fica acamada. E aí nós temos aumento do risco de problemas circulatórios, outras complicações respiratórias, e então chamadas comorbidades. Inclusive a possibilidade de, ao não ficar mais saindo de casa, ter um quadro depressivo também associado. Com o acesso de tosse, há uma sobrecarga de uma série de estruturas, então é importante a gente evitar. Agora, se começar com sintomas respiratórios, procurar o acompanhamento de médico, da família, com a equipe de saúde da família, com o médico de confiança, para poder verificar se não estão aparecendo complicações. É sempre importante lembrar o uso da máscara. Não é mais obrigatório, como tivemos no período da Covid, mas o bom senso nos diz. Seja quando ficarmos num ambiente fechado, numa sala fechada, no ônibus, em outros lugares onde haja pessoas que estão com quadro gripal, com quadro respiratório, é importante o uso da máscara para nos protegermos. E quando estivermos com um problema já instalado, usarmos a máscara para evitar transmitir isso para outras pessoas. Se cuidarmos bem da saúde, teremos boas condições e passaremos por esse inverno, como já passamos por tantos. Mas é importante a hidratação também, seja agora porque estamos muitas vezes tomando menos água, porque não estamos suando, mas em qualquer época é importante a gente tomar a prevenção e tomar muito líquido e cuidado e diagnóstico precoce para ver se não aparecem complicações.
E agora a oportunidade para empreendedoras de Rio Claro. Estão abertas as inscrições para o programa Economia Solidária. O espaço é destinado a empreendimentos dos setores de artesanato, alimentação, gastronomia e prestação de serviços. O grupo Empreendedoras em Ação tem apresentado e comercializado seus produtos em diversas feiras realizadas em todas as regiões do município. Os interessados vão atuar de forma colaborativa com base em princípios como autogestão, solidariedade e cooperação. Mais informações você pode chamar aí pelo WhatsApp, chamar o responsável pelo WhatsApp. A nota é o 19 98912 0274, repetindo, 19 98912-0274 e as inscrições vão até amanhã. Então, se você deseja participar desse programa, faça aí o seu contato também, a sua inscrição. E o rendimento médio do trabalho subiu entre 2022 e 2024. Os dados são de um estudo feito pelo DIEESE com foco na recuperação econômica depois da pandemia. De acordo com o DIEESE, o principal indicador da melhora do mercado de trabalho é a queda do desemprego. Nos últimos 2 anos, houve aumento de 4,4 milhões no número de pessoas ocupadas e os rendimentos per capita das famílias aumentaram 14% em todas as faixas de renda. Porém, 1 em cada 3 pessoas ganha até um salário mínimo por mês. Assim, na prática, o aumento percentual nos rendimentos acaba significando valores baixos para grande parte da população. O estudo diz ainda que 5 milhões de ocupados disseram trabalhar por tempo insuficiente. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de produção, conferente de carga e descarga, programador de controle de manutenção, balconista, auxiliar de almoxarifado, vigia, atendente, auxiliar de serviços gerais, pintor industrial e consultor técnico. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a gente fala agora das festividades de aniversário de Rio Claro. A cidade completa no próximo dia 24, 198 anos e tem uma programação bem extensa aí para celebrar. Vamos conferir o que vem por aí. A programação do aniversário da cidade já começa no dia 18, com o cineconcerto da Orquestra Sinfônica, é às 8 da noite. Do dia 20 ao dia 24, tem o festival Rango e Rock no Lago Azul, com muita música e comida boa. Quem fecha o festival é a banda Biquíni, acompanhada da Orquestra Filarmônica de Rio Claro. Do dia 21 ao dia 24, o show da cidade, com diversas apresentações musicais. É na Avenida Amaral Gurgel, ao lado do Aeroclube. No dia 24, às 9 da manhã, tem desfile cívico na Praça Central. No dia 26, a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro se apresenta no Centro Cultural às 8 da noite. E do dia 27 ao dia 29, a Exposição Nacional de Orquídeas reúne diversos expositores no Claretiano Colégio. Além disso, a Confederação Brasileira de Balonismo confirmou que Rio Claro vai receber a primeira etapa da Copa do Brasil de Balonismo. Até o momento, aproximadamente 20 balões devem participar da competição, que, segundo a CBB, deve acontecer entre os dias 22 e 24 de junho. Outra apresentação do balonismo é o Night Glow, a apresentação noturna onde os balões acendem no ritmo da música, que esse ano, segundo a Prefeitura, deve acontecer em 2 dias, tanto no sábado, dia 21, quanto na terça, dia 24, para comemorar os 198 anos da cidade. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira fica por aqui, mas estamos de volta amanhã porque a semana só está começando. Tem feriado, mas a gente vai trazer todas as informações para você aqui de Rio Claro e toda a região. Continue na nossa programação, também no nosso canal no YouTube e lá no Instagram. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.